Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuação às nossas aulas, de biologia celular e hoje vamos falar sobre a membrana plasmática, certo? Que é essa estrutura aí que a gente está vendo na foto, uma estrutura bem complexa e multifuncional, certo? Que é uma das estruturas mais importantes das células, certo? Quando eu pergunto a vocês o que é a membrana plasmática, a gente sabe o que é, mas às vezes não sabe definir, certo? Então, se você for ver, para que serve a membrana plasmática? A membrana plasmática ela vai delimitar o espaço intracelular, certo? Tudo que tem dentro da membrana plasmática a gente chama de espaço intracelular. E dentro desse espaço intracelular nós vamos encontrar o citoplasma, as organelas, certo? O núcleo, todo o material interno da célula que faz a célula funcionar, certo? Então, toda célula, independente de qual seja ela, seja ela uma célula procariótica ou eucariótica, ela vai possuir três partes básicas, como a gente viu nas outras aulas, certo? A primeira parte básica é a membrana plasmática, certo? A segunda é o citoplasma e a terceira é o núcleo. Ah, professor, mas a célula procariótica não tem núcleo. Não, é errado. A célula procariótica tem núcleo, só que o núcleo dela não é delimitado por membrana, não. Certo? A gente tem lá o nucleoide nas bactérias, certo? Que é uma condensação do cromossomo bacteriano, do material genético bacteriano, só que ele não é envolvido por membrana ou quando tem membrana, essa membrana é fracionada, certo? Mas a célula ela possui três partes básicas, como eu falei, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. A aula de hoje vai ser sobre a membrana, certo? A membrana, como eu já tinha dito a vocês, ela vai delimitar o espaço intracelular, certo? Ela vai guardar todo o material celular, não vai deixar que o citoplasma ele saia, seja expulso, e também não vai deixar que nada de estranho penetre dentro dela, certo? Então, como eu falei, essa membrana ela vai separar o espaço extracelular do espaço intracelular. O espaço extracelular é o espaço, é tudo que tem fora da membrana plasmática, do lado de fora. Então, outras células, líquidos, qualquer outro tipo de coisa que esteja fora da membrana plasmática, nós chamamos de espaço ou meio extracelular. Certo? Extracelular porque está fora dos domínios da célula, fora da membrana plasmática, certo? Então, ela vai delimitar esses dois espaços aí. Do lado de fora da membrana plasmática vai estar o espaço extracelular, com tudo que não faz parte da célula, e na parte de dentro da membrana celular, nós vamos ter o espaço que nós chamamos de intracelular, que é o que eu falei a vocês, que é tudo que tem dentro da célula. O citoplasma, o núcleo, as organelas, todo o material genético e tudo mais que tem na célula, que nós conseguimos encontrar na célula, certo? Então, por ela fazer essa divisão, essa separação, ela vai ser a principal responsável pelo controle da penetração e da saída de substâncias dessa célula, certo? Essa membrana plasmática ela vai proteger, delimitar e proteger toda a célula. Então é ela que vai permitir ou não a entrada de material dentro da célula, material esse que é nutritivo, porque a célula vai precisar que entre material nela e vai precisar que saia material, certo? Aí você fala, professor, mas essa membrana ela é vazada? Não necessariamente. A membrana plasmática, nós dizemos que ela é uma membrana semipermeável, ou ela é uma membrana seletiva, certo? Ela vai deixar entrar quem ela quer, o que ela quer, e vai deixar sair o que ela quer também, certo? Não é tudo que vai conseguir entrar dentro da célula e também não é tudo que vai conseguir sair da célula, certo? A membrana celular ela vai ter esse controle do que entra e do que sai, certo? Então, essa membrana, como é que ela é? Uma coisa grande, complicada, de se ver?
Não, né? A membrana celular, a célula em si, ela é extremamente pequena, certo? Mas a membrana celular, ela é muito menor, né? A espessura dela é muito pequena, ela é muito fininha, certo? Então, ó, não é possível observar com detalhes a membrana celular, certo? A gente vê basicamente quando a gente usa um corante, né? Que o corante ele vai só corar a estrutura da membrana e a gente vai ver só aquela manchinha azul, aquela partezinha azul, mas basicamente não vai ser a estrutura mesmo da membrana, porque a membrana é uma estrutura complexa, certo? Ela é uma estrutura complexa. Então, por ser muito fina, essa membrana ela não consegue ser vista a olho nu. A olho nu, não, perdão, com a microscopia óptica, né, que é a microscopia de luz, certo? A gente só consegue visualizar a membrana plasmática quando se utiliza microscopia eletrônica, certo? Seja ela de varredura ou seja ela de transmissão, que é uma microscopia que vai usar feixes de elétron e você vai conseguir ter uma definição muito mais alta de estruturas muito pequenas, como é a membrana. No caso do desenho aqui embaixo que a gente está vendo ó, uma ampliação, né, de uma parte da célula, né, da extremidade da célula, onde a gente tem aí ó, essas duas listrinhas aí. Essas duas listrinhas pretas, onde está sublinhada aí MP, que significa membrana plasmática, é justamente a membrana plasmática. Então, ó, acima dela, a gente consegue ver uma parte cinza clara. Essa parte cinza clara é o meio extracelular, é a parte de fora da célula, certo? E essa parte cinza escuro que está abaixo é justamente o citoplasma, o meio intracelular. Aí nesse citoplasma vai ter o núcleo e vai ter as demais organelas e todas as estruturas que a célula possui internamente, certo? Então, a membrana plasmática, ela foi uma das primeiras coisas que se foi observada na célula, né? No caso não foi nem muito bem a membrana plasmática, foi a parede celular, certo? Que é outra coisa, é diferente, certo? Que fica por fora da membrana plasmática, que é uma estrutura de proteção também, uma estrutura extra de proteção dessas células, certo? Mas ela é muito pequena, certo? A gente não consegue ver ela com microscopia de luz normal, certo? A gente consegue até visualizar, mas a gente não consegue ver detalhes, certo? Só utilizando microscopia eletrônica. Então, ó, como eu falei, ó, a existência da membrana já era conhecida desde antes do microscópio eletrônico, né? Como eu falei, as primeiras células começaram a ser estudadas utilizando microscopia óptica, aqueles microscópios ópticos antigos, né, de Zacarias Janssen, certo? Então, aqueles microscópios, a primeira observação de material biológico que foi feito em cortiça, certo? Que é uma casca de uma árvore, certo? Nativa da Europa, principalmente da Península Ibérica, ali. E a cortiça é um material morto, certo? Então, ó, toda célula vegetal, além da membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular, certo? Que é como se fosse uma parede extra para proteger essa célula, certo? Que vai dar rigidez à planta, à estrutura e tudo. Então, ó, desde aquela época que se viu a estrutura da cortiça, que se viu que se parecia com células, né? Por isso que foi dado o nome de célula a essa estrutura, se imaginou que todas as células teriam isso, certo? Inclusive as animais, certo? As bacterianas. Por quê? Porque aquele microscópio, como eu falei, ele não conseguia visualizar a membrana plasmática de, por exemplo, animais, de células animais. Então, quando era observado aquela membrana, aquela célula no microscópio, né, se sabia que tinha ali um citoplasma. Só que você não via nada delimitando aquele citoplasma. Você só via aquele citoplasma delimitado ali, mas não via a estrutura que ficava contendo ele. Então, por convenção, se convencionou dizer, né, que todas as células elas tinham uma membrana que segurava o citoplasma ali no local dele, né, que mantia a forma da célula. Então, se deu o nome de membrana plasmática, porque era a membrana que estava segurando a parte plasmática da célula, que é a parte líquida, certo?
Então, era-se utilizado várias outras técnicas, né? Já que a gente não conseguia visualizar, era utilizado outras técnicas para saber que ali existia uma estrutura, que se existia membrana ali, certo? Então, quais são essas técnicas, por exemplo? Um exemplo é a observação do volume da célula. Certo? Toda célula tem uma quantidade de líquido, né? Todo ser vivo tem cerca de 70% de água na sua constituição, certo? Então a célula também não é diferente, a célula também tem essa mesma porcentagem de água. Então, ó, se observava a mudança de volume das células, né, dependendo da concentração de sal, né, que essa célula era colocada. Por exemplo, quando você coloca uma célula onde você tem uma água muito salgada, é feito acontece com a mão da gente. Quando está num local que tem uma água salgada na praia por muito tempo, como é que a mão fica? Ela fica engelhada, né? Ou seja, a mão fica meio murcha. Por quê? Porque a água daquelas células ali saíram, a célula murchou, certo? Então, através desses indícios, né, de observação, que você via a célula em várias concentrações de sais, você via que essa célula mudava de tamanho, né? Porque saía ou entrava água, certo? Então se determinou o quê? Que aquela célula ali teria alguma membrana por cima dela que manteria aquela água ali presa, né? Que quando ela tem água, coloca o sal, ela murcha, então significa que tem alguma coisa que mantém aquela água presa, certo? E essa estrutura eles deram o nome de membrana plasmática, certo? Certo, então, ó, depois que desses experimentos, né, tiveram outros experimentos, esse é um exemplo de um experimento que foi feito várias vezes, que comprovou a existência da membrana plasmática, né? A ciência vai evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, aí com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, se provou de uma vez por todas que existia a membrana plasmática, certo? E que essa membrana plasmática ela não era uma membrana simples, certo? Ela era composta por vários componentes, como lipídios, proteínas, certo? Então, ó, todas as membranas, independente de quais sejam elas, né? Se sejam de plantas, se sejam de bactérias, se sejam de animais, elas vão ter a mesma organização básica, certo? Que elas são constituídas por duas camadas lipídicas fluidas e contínuas. Fluidas porque elas têm maleabilidade, elas são moles, você consegue ter uma maleabilidade dessa membrana, certo? E é uma camada lipídica porque ela é formada por lipídios, certo? Lipídios são gorduras, certo? Então, ó, a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica, ou seja, ela é formada por duas camadas de lipídio, certo? Uma em cima, a outra embaixo. E entre essas camadas de lipídio nós vamos ter proteínas associadas a elas, certo? São as proteínas de membrana, certo? Mas todas as células, independente de qual tipo seja, se seja procariótica ou eucariótica, vai ter essa mesma constituição básica, certo? Que é constituída por duas camadas lipídicas que são fluidas e contínuas, certo? Contínua porque ela continua por toda a extensão da célula, certo? Então, ó, essa matriz fosfolipídica, né, que é a estrutura da membrana plasmática, foi vista pela primeira vez, né, em 1825, certo? Ela foi postulada pela primeira vez em 1825 por Gorter e Grendel, certo? Só que só foi em 1895 que Charles Overton deu força a essa teoria, né? Porque ele tinha observado a membrana celular, que essa membrana ela deixava passar apenas algumas substâncias que eram dissolvidas em gordura, certo? Em lipídio, que a gente chama de substâncias lipossolúveis, certo? Como eu falei, naquela época não existia microscópio eletrônico não, certo? Eles ainda não tinham visualizado a estrutura da membrana, certo? Porém, através de vários experimentos, de várias experimentações,
eles postularam que essa membrana ela fosse formada por lipídio, por gordura, certo? Por quê? Porque como Charles Overton fez, né, o teste lá, né, que por exemplo, a água ela não passava através da membrana, certo? Por quê? Porque a membrana é um lipídio, é uma gordura, é um óleo. E água e óleo não se mistura, certo? Os lipídios são substâncias hidrofóbicas, certo? Elas repelem a água, certo? Então, só conseguia atravessar essa membrana substâncias que eram dissolvidas em gordura, que a gente chama de substâncias lipossolúveis, como algumas vitaminas, certo? Então, a gente sabe que hoje em dia não é só isso, né? Que a gente sabe que consegue entrar e sair água e outras substâncias da célula, né? Através dos transportes da transporte transmembranas que nós vamos ter, né? Os transportes passivos e ativos. Mas para aquela época, 1825, 1895, certo? Que você não tinha quase que tecnologia nenhuma, foi um avanço espetacular para essa área aí, certo? De bioquímica de membranas, certo? Que é uma área extremamente complicada de se trabalhar até hoje, com todos os equipamentos que a gente tem. Imagine naquela época, certo? Então, qual é a constituição da membrana que eu tinha falado? Lembra que eu falei que a membrana ela era composta por basicamente lipídios e proteínas? Então, os lipídios que compõem as membranas, eles são lipídios diferentes. Vocês não tiveram aula de bioquímica comigo, eu não sei se vocês já tiveram, se vão ter, mas os lipídios a gente consegue dividir os lipídios em lipídios simples e lipídios complexos, certo? Os lipídios simples são aqueles lipídios que a gente vai encontrar só átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios complexos são aqueles lipídios que, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, nós vamos ter outros átomos associados ali. No caso dos lipídios que compõem a membrana plasmática, eles são lipídios complexos, certo? Que têm função estrutural, certo? Que é justamente essa estrutura da membrana plasmática. Então, esses lipídios, que nós chamamos de fosfolipídios, eles são compostos, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, por átomos de fósforo e nitrogênio também, certo? Por ter essa estrutura diferenciada, esses lipídios eles têm uma característica bem peculiar, certo? Uma extremidade desse lipídio, essa extremidade de cima, onde você tem nitrogênio e fósforo, vocês estão vendo aqui no desenho as bolinhas, certo? Essa parte de cima, que a gente chama de cabeça do fosfolipídio, ela é uma extremidade hidrofóbica, certo? Ou melhor, perdão, hidrofílica, que é uma extremidade que vai ter afinidade com a água, certo? Que é o que justamente vai ajudar a passar as substâncias que estão dissolvidas em água. Que essa parte hidrofílica, né, essa parte da cabeça desses lipídios, é essa parte da extremidade. Vocês estão vendo o desenho aqui do lado? Tem umas bolinhas brancas em cima e embaixo, e no meio tem umas perninhas amarelas, certo? Pronto. O fosfolipídio, que é esse lipídio que compõe a membrana, é justamente composto por isso, né? Por essa cabecinha branca aí e essas perninhas amarelas. É uma estrutura só. Então, essa partezinha branca que está na superfície da membrana, ela é justamente a cabeça desse fosfolipídio, que nós chamamos de que essa parte é a parte hidrofílica, que tem afinidade com moléculas de água, certo? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, essas partes brancas. Já essa parte amarela do meio da estrutura é a parte que nós chamamos de cauda, certo? E essa cauda ela é hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade com a água, certo? A água ali não se mistura, não passa, certo? Então esses lipídios a gente chama de lipídios complexos por conta disso, porque ele tem essas duas partes aí. Além de ter outros átomos que não sejam o carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Ele tem essas duas partes aí, ó, uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, certo? Então toda a membrana celular, toda a membrana plasmática, ela é composta por esse tipo de lipídio, certo? Por essa bicamada lipídica, principalmente, certo? Tem outros lipídios envolvidos aí que a gente vai ver também.
Mas os principais lipídios são esses, certo? Que vai compor uns 98% da membrana plasmática, ou mais. Então, como eu falei, né? Os lipídios que compõem a membrana plasmática, nós chamamos de fosfolipídios, certo? Por que fosfolipídios? Porque ele tem uma molécula de fosfato associada a ele, certo? Então esses fosfolipídios, eles têm funções estruturais. Na célula, a função estrutural é a função de manter a integridade e o formato da célula. Quem mantém a integridade e o formato da célula nas células animais são o quê? É a membrana celular, certo? Então, a membrana celular, ela é composta por uma bicamada lipídica, certo? Uma bicamada de fosfolipídios. Vão anotando isso aí, certo? Que é bem importante. Certo? Então, o principal constituinte da membrana plasmática são os fosfolipídios, certo? Esses fosfolipídios, eles são os principais constituintes da membrana plasmática. Então, você vai encontrar a base da membrana plasmática, são esses lipídios, e eles você consegue encontrar em todo tipo de célula. Mesmo aquelas células que têm parede celular, que é uma proteção extra, essas células também têm membrana plasmática, e essa membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. Então, se você pega a membrana plasmática de uma bactéria, ela vai ser formada por fosfolipídios, basicamente. Se você pega a membrana plasmática de uma planta, ela vai ser formada de fosfolipídios. Se você pega a membrana plasmática de uma minhoca, ela vai ser formada por fosfolipídios. Se você pega a membrana plasmática de uma célula humana, ela vai ser também formada de fosfolipídios. Então, essa é uma molécula que é a base, certo, de todas as membranas, certo? É uma das partes mais importantes e que dá essa característica de seletividade, certo? Do que entra e do que sai. Nem tudo entra e nem tudo sai da célula justamente por conta dessa característica desses lipídios, desses fosfolipídios, por ter essa cabeça hidrofílica e essa cauda hidrofóbica, certo? Essa combinação aí em comum para um lipídio permite com que a célula vá escolher o que entra e o que sai dela, certo? Então, como eu falei, né? O que são lipídios complexos, né? Lipídios complexos vocês viram ou vão ver na disciplina de bioquímica que a gente começa a dividir os lipídios, né? Você tem lipídios que são um nome genérico. Aí você tem esse lipídio, ele já se divide em lipídios simples e lipídios complexos, certo? Os lipídios complexos são aqueles lipídios que são compostos por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio. No caso dos lipídios complexos, eles têm outros átomos que não sejam carbono, oxigênio e hidrogênio, certo? No caso dos fosfolipídios, além desses três átomos, eles têm átomos de fósforo e nitrogênio, certo? O grupo fosfato é o mais importante, né? No caso desses fosfolipídios de membrana, por isso o nome, né? Fosfolipídios, certo? Então, esses lipídios, eles são os principais componentes. Então, como eu falei, os fosfolipídios, né, que são lipídios complexos, são os principais lipídios encontrados nas membranas plasmáticas, certo? Em todas as membranas, certo? Ele é encontrado em maior quantidade, a membrana é praticamente formada por eles, certo? Só que não existe somente esses lipídios, não. Tem vários outros lipídios que são relacionados, que fazem parte da membrana plasmática, certo? Tenho alguns exemplos aqui dos mais comuns, né, que você encontra na membrana plasmática das células humanas, que são, por exemplo, os fosfoglicerídeos, certo? Que são justamente o que a gente viu, né, os fosfolipídios, que são os que têm maior quantidade, que tem uma cabeça polar e uma cauda apolar, certo? Que confere a eles uma característica de cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica, certo? Além desses aí, você ainda encontra esfigmolipídios, certo?
colesterol e glicolipídios, certo? Você consegue encontrar esses 4 tipos de lipídios compondo a membrana plasmática, certo? Então, praticamente a membrana plasmática ela é composta basicamente de lipídios, de gordura, certo? Então, ó, esses lipídios aí são os mais importantes, certo? Cada um vai ter a sua contribuição. Por exemplo, o colesterol que a gente vê aí, ele vai dar mais rigidez à membrana plasmática. Então, quanto mais moléculas de colesterol estiverem associadas com a membrana plasmática, mais rígida, ou seja, menos fluida vai ser essa membrana. Então, quanto menos moléculas de colesterol estiverem relacionados aí, fazendo parte da membrana plasmática, mais fluida vai ser essa membrana, certo? Outro exemplo aí, no caso dos glicolipídios, vocês estão vendo na desenho aí essas estruturas roxinhas aí, eles vão servir como receptores, certo? De membrana. Por exemplo, alguns hormônios vão se ligar a esses receptores de membranas aí, esses glicolipídios, para poder entrar na célula ou para poder sinalizar alguma coisa para a célula poder reconhecer alguma substância química, certo? Então tem várias funções diferentes cada lipídio desse daí. Beleza? Então, ó, aquele que eu estava falando, né, eu tenho mania de me antecipar nos slides, mas normal isso aí. Mas vê só, as membranas plasmáticas, né, como eu falei, ela vai ter moléculas de colesterol ali dentro, né? Os colesteróis são lipídios esteroides, certo? Então eles estão relacionados com a membrana plasmática, aquilo que eu estava falando. Quanto mais colesterol associado com a membrana plasmática, mais rígida vai ser essa membrana plasmática. Quanto menos colesterol estiver relacionado aí, fazendo parte da constituição dessa membrana, menos rígida vai ser essa membrana, ela vai ser mais fluida, certo? Então, ó, toda célula vai ter colesterol relacionado, fazendo parte da membrana plasmática? Não, né? Por exemplo, o colesterol propriamente dito, ela vai fazer parte da membrana plasmática dos animais, certo? Todos os tipos de animais que a gente tiver aí, todos os filos, todos os gêneros, todas as espécies, as células desses animais vão ter colesterol associados a ela. E como eu falei, esse colesterol ele pode dar mais ou menos rigidez a essa membrana celular. Então, ó, todos os animais eles vão conter colesterol, fazendo parte da membrana plasmática. E esse colesterol, só repetindo, estou repetindo bastante porque isso vai cair em prova. O colesterol ele vai dar rigidez à membrana celular. Quanto mais colesterol na membrana celular dos animais, mais rígido vai ser a membrana. Quanto menos colesterol na membrana plasmática dos animais, das células dos animais, mais fluida vai ser essa membrana, menos rígida essa membrana vai ser. Certo? Por que eu estou falando de animais? Porque, por exemplo, nas plantas, né, nos vegetais, os vegetais eles não possuem colesterol, né? Ele possui outros tipos de lipídios esteroides, certo? Então, não é o colesterol, são outros tipos, que não vem o caso, até porque vocês são da área de saúde, certo? Não da parte de biologia ou de botânica, enfim, certo? Já a membrana plasmática dos procariontes não possui esses lipídios esteroides, nenhum esteroide, nem colesterol, nem nenhum outro, certo? Então, ó, quem são os procariontes? São as bactérias e as arqueobactérias, certo? Então, ó, a membrana plasmática delas vai ter os fosfolipídios? Vai. Mas vai ter colesterol? Não. Vai ter algum outro tipo de esteróis? Não. Certo? Então, ó, todas as membranas plasmáticas, certo? Vão conter esteroides, se eu fizer uma pergunta de prova? Não, certo? Ou seja, só quem vai conter esteroides são o quê? As células de plantas e as células de animais, sendo que as células animais vão conter colesterol,
certo? Nas células das plantas vão ser outros esteróis, beleza? E nas células dos procariotas, dos procariontes, né, que são as bactérias e as arqueias, elas não possuem esteróis, certo? Nem colesterol, nem nenhum outro tipo de lipídio esteroide, certinho? Então, como eu falei de novo, tenho mania de adiantar o que é que eu vou falar nas coisas, né? A rigidez da membrana está relacionada diretamente com a quantidade de esteróis que tem na membrana plasmática. Então, quanto mais esteróis se encontra na membrana plasmática, menos fluida ela é, mais rígida, certo? Então, quanto menos esteróis tem a membrana plasmática, mais fluida ela é, certo? Então, por que as plantas elas não vão ter colesterol na membrana plasmática como os animais? Porque a planta, ela basicamente, ela vai ter, tanto as plantas quanto as bactérias, elas vão ter, além da membrana plasmática, uma outra estrutura, certo? Que a gente chama de parede celular, que é uma estrutura encontrada tanto em bactérias quanto em plantas, certo? Que é composta por carboidratos, açúcares, certo? As paredes celulares das plantas, elas são formadas de celulose, certo? Então, a celulose é o que dá resistência à célula da planta, certo? Então, a parede celular, a membrana plasmática da planta, ela não precisa ser tão fluida, ser tão rígida quanto a membrana plasmática de uma célula animal, certo? Porque ela tem essa outra proteção. A mesma coisa vale para a bactéria, certo? Porque a bactéria ela tem uma membrana plasmática que não tem nenhum esterol, certo? Então ela é bem fluida, passa muita coisa por ela facilmente, certo? Por quê? Porque ela também vai ter uma parede celular, certo? Que é formada pelos NAG e NAN que a gente viu, né? Que é o N-acetilglucosamina e o N-acetilmurâmico, que são dois carboidratos, certo? São dois açúcares que ali combinados ali vão formar a parede celular das bactérias, certo? Aí a gente vai ver que vai ter as bactérias gram-positivas e gram-negativas, como a gente viu na aula de procariontes, certo? E além dessa parede celular, algumas bactérias têm outra estrutura por fora, que é a cápsula, certo? Que é outra parede, outra parte que vai proteger a célula bacteriana, a célula dos procariotas, certo? Então, é desnecessário você ter moléculas de esteróis nessas estruturas, certo? Então, por isso que tanto as plantas quanto as bactérias, né, os procariotas, tem uma diferença nessa questão da rigidez e da quantidade de esteróis, de lipídios esteroides, não é, como o colesterol, na sua parede celular. Beleza? Beleza, então, galera. Então, ó, toda membrana, como eu tinha falado, né, ela vai possuir aquela composição básica, né, que é aquela bicamada lipídica, né, formada pelos fosfolipídios, certo? E dentro daqueles fosfolipídios ali a gente consegue encontrar moléculas de esteróis, certo? No caso das plantas e dos animais. Das bactérias não, como a gente viu no slide anterior, certo? Porém, não existe só lipídios que formam a membrana plasmática, não. Existem também proteínas associadas a essa membrana, certo? Nós vamos ter dois tipos de proteínas básicas. Uma proteína que vai atravessar totalmente essa membrana, né? Ela vai de um lado a outro, né? Do meio intracelular até o meio extracelular, certo? Assim como a gente vai ter proteínas que vão estar associadas só com a superfície da membrana, certo? Só com a superfície, tanto interna como externa, beleza? E essas proteínas, elas vão ter funções de transporte, basicamente, certo? De transporte através dessa membrana. Então, as proteínas de membrana elas são extremamente importantes. Eu falei ainda há pouco que elas vão ter função de transporte, certo? Só que essas proteínas, por ter esse tipo de função, né, elas vão ser responsáveis pelas atividades metabólicas dessas membranas. Como assim atividade metabólica?
Porque o processo de entrada e saída de nutriente, você saber o que é que vai poder entrar e o que é que vai poder sair, como entra e como sai, tudo isso é o metabolismo dessa membrana, certo? Então são essas proteínas que são responsáveis por por essa atividade metabólica dessas membranas plasmáticas, certo? Então cada tipo de membrana vai possuir proteínas específicas, certo? Então mesmo você pegando o mesmo ser vivo, quando você pega tipos de células diferentes, você vai ter o quê? Tipos de membrana, de proteínas de membrana diferentes, certo? Então, essas proteínas elas vão variar dependendo do tipo de célula. Cada tipo de célula vai ter uma constituição proteica diferente uma da outra. E mais diferente ainda vai ser a constituição proteica das membranas plasmáticas de espécies diferentes. Por exemplo, as proteínas de membrana de uma planta para de um ser humano vai ser totalmente diferente, certo? Até porque são células totalmente diferentes também. Mas mesmo dentro do próprio ser humano, por exemplo, você pega uma célula hepática e pega uma célula do intestino, por exemplo, você vai ter paredes, membranas celulares com proteínas diferentes ali mesmo. Até no próprio intestino mesmo, por exemplo, você pega de uma camada diferente ali, de uma camada mais interna ou de uma camada mais externa. Quando você vai observar essa célula, ela vai ter a constituição proteica totalmente diferente, certo? Então isso é bem específico para cada tipo de célula. Então, ao contrário, né, da parte lipídica, que a parte lipídica, né, dos lipídios que compõem a membrana, a gente encontra em todas as células praticamente, né, com algumas exceções, né, como por exemplo os esteróis, mas por exemplo os fosfolipídios a gente encontra em todos os tipos de membrana plasmáticas, certo? Já essas proteínas a gente também vai encontrar em todas as membranas plasmáticas, porém essas proteínas elas vão ser diferentes de um tipo de célula para o outro, certo? Essas proteínas elas são específicas, beleza? Só reforçando isso aí. Então, ó, as proteínas de membrana nós podemos dividir em dois grupos, certo? Na verdade não são não em dois, são três, que são as proteínas integrais ou as proteínas transmembrana, que são aquelas proteínas que vão passar toda a extensão da membrana. A gente vê aí essa minhoquinha em vermelha, certo? Que ela entra de um lado da membrana plasmática, atravessa toda a membrana plasmática e vai sair lá do outro lado. Ela entra na parte, ela cruza a parte intracelular para a parte extracelular, certo? Que nós chamamos de proteínas integrais ou proteínas transmembrana, certo? Nós também temos as proteínas periféricas, como o nome já diz, ela vai ficar na periferia, nas extremidades da membrana, certo? Ela não vai ultrapassar a membrana de um lado a outro, feito acontece com as proteínas integrais. Ela só vai ficar ligada à parede externa da membrana, ou da parte da membrana que dá para o meio extracelular, ou da parte da membrana que dá para o meio intracelular, certo? E também nós temos as glicoproteínas, certo? Que são essas proteínas que estão relacionadas com recepção de sinais, certo? Químicos pela célula. Por exemplo, os hormônios vão ser recebidos por esse tipo de proteínas. Aqui tem glucoproteínas, mas está errado. É glicoproteínas. Anotem aí, corrijam aí, certo? Por exemplo, você tem a insulina, que é um hormônio que vai atuar sobre as células do corpo e vai fazer que as células do corpo absorvam a glicose que está no sangue, em excesso. Então, essa insulina, como é que ela vai agir na célula? Ela tem que interagir com um receptor, certo, de membrana, e esse receptor geralmente é uma glicoproteína. Então, ela serve como um sinal de liga e desliga para a célula. O hormônio toca ali, por exemplo, e, por exemplo, fala, a insulina toca ali e fala, célula, absorve aí essa glicose, beleza? Aí a célula vai e absorve, certo? E assim serve para qualquer outro tipo de composto químico que você vai encontrar, principalmente na parte extracelular, certo?
Então, ó, como eu falei, a membrana plasmática ela vai recobrir e proteger toda a célula, todo o material interno da célula, todas as organelas, certo? Guardar o citoplasma, o núcleo com seu material genético, né, que é o DNA, que é extremamente importante. Então essa célula vai impedir a entrada de substâncias que venham do meio extracelular para o meio intracelular. E vai impedir também que algumas substâncias importantes que estão dentro do meio intracelular saiam da célula e vão para o meio extracelular. Certo? A membrana ela tem essa capacidade, esse tipo de seletividade, certo? Ela pode escolher o que entra e o que sai. Porém, a gente viu que a membrana ela é totalmente fechada, você não tem abertura na membrana para entrada ou saída de substâncias. Então, a membrana plasmática, né, com toda a sua composição de lipídios e proteínas, né, ela vai ser semipermeável, certo? Justamente por isso, porque algumas coisas vão entrar e outras coisas não, de acordo com a necessidade da célula, certo? E esse tipo de entrada seletiva, né, a gente chama de transporte transmembrana, o transporte através da membrana. Beleza? Então, essa passagem de substâncias, né, ela vai ter algumas vezes gasto de energia para as células e outras vezes não vai ter gasto nenhum de energia para a célula. Isso é o que vai diferenciar os dois tipos de transporte que a gente vai ver. Beleza? Então, ó, como eu falei, a célula ela vai precisar levar material que está dentro da célula para fora e material que está fora da célula para dentro. Como assim? Por que ela vai precisar fazer isso? Primeiro, a célula é um ser vivo, certo? A célula ela vai precisar se alimentar. E o alimento ele vem de fora da célula. Só que a célula não tem boca, certo? Ela precisa botar substâncias para dentro dela para poder metabolizar, para poder gerar energia, para poder se multiplicar, para poder viver, certo? E depois que esse material entra, a célula também não vai conseguir aproveitar 100% dos nutrientes que entram na célula. Algumas coisas vão ser descartadas, certo? É como a gente mesmo. Tudo que a gente se alimenta, a gente vai absorver tudo? Não, né? A gente defeca boa parte daquilo que a gente alimenta. Pouca coisa que a gente absorve. A célula também não é diferente, porque a célula é um ser vivo, certo? É a menor unidade que compõe um ser vivo, beleza? Então, o que é que acontece? A célula, depois que ela faz o metabolismo dela, o que não presta, ela também tem que eliminar, porque se ela não elimina, essas substâncias vão se acumulando dentro da célula e essas são substâncias tóxicas, certo? E termina matando a célula. Então, por isso a célula tem a necessidade de colocar nutrientes para dentro dela e colocar dejetos para fora, certo? Quando a gente fala de metabolismo, por exemplo, de digestão, você, por exemplo, você vai estar é o processo em que a célula bota substâncias para dentro, metaboliza e depois joga o que não prestou para fora, descarta, certo? E para fazer todo esse processo, ela precisa ter uma maneira de transportar essas substâncias que estão do lado de fora para dentro e as substâncias que estão do lado de dentro botar para fora, certo? Então, existem dois tipos de transportes básicos através da membrana, que são o transporte passivo, que a gente chama, e o transporte ativo, certo? Mas o que é o transporte passivo e o que é o transporte ativo, professor? Pois é, vamos ver agora cada um desses aí na tranquilidade, mas é bem simples. Inclusive a gente já viu em outras aulas também o que era cada tipo de transporte desse. Então, ó, o primeiro tipo de transporte que a gente vai ver é o que a gente chama de transporte passivo, certo? Transporte passivo, como o nome já diz, é um tipo de transporte através da membrana que não envolve o consumo de energia, certo? Então, a movimentação dessas moléculas ela se dá a favor de um gradiente de concentração. Como assim? Ó, olha o desenho aqui embaixo do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Do lado direito, nós temos uma parte do lado de fora da célula, que é o meio extracelular, que você tem uns triângulos vermelhos e umas bolinhas azuis, em grande quantidade do lado de fora, certo? Da célula. E do lado de dentro da célula, no sentido da seta, aí, seguindo o sentido da seta, você tem poucos
desses triângulos e dessas bolinhas azuis aí. Então, ó, o transporte passivo ele se dá a favor de um gradiente de concentração. Como assim? Essas moléculas aí elas vão migrar automaticamente de um local onde tem muito para um local onde tem pouco, certo? Até equilibrar essa situação aí. É a mesma coisa quando você está subindo, por exemplo, vai pegar um ônibus lotado, tipo, não sei se vocês conhecem, o famoso Barro Macaxeira, certo? É extremamente lotado. Aí você sobe no ônibus na frente, você vê que lá atrás está vazio. O que é que você faz? Qual é a tendência natural das coisas? Você sair de onde tem muito e ir para onde tem pouca gente, certo? Então a mesma coisa acontece com as moléculas de qualquer tipo de substância, seja de sal, seja de água, certo? Essas moléculas elas vão migrar do local onde tem maior quantidade para o local onde tem menor quantidade, certo? Geralmente o local que tem maior quantidade é o local, é a parte extracelular, é a parte de fora da célula. Então elas migram do lado de fora da célula para dentro da célula, e esse tipo de migração não tem gasto de energia. A célula não vai precisar gastar energia para fazer isso, certo? Então, ó, é um transporte passivo que a gente chama, porque não vai ter gasto de energia, certo? A energia que vai ser gasta é apenas a energia cinética das moléculas. A molécula, como eu falei, ela vai migrar, a tendência é migrar de onde tem mais para onde tem menos, certo? Então, ó, transporte passivo é isso. É o tipo de transporte através da membrana, transporte transmembrana, quando não tem o consumo de energia, não gasta energia para fazer um transporte através da membrana, nós chamamos de transporte passivo. Beleza? Entendido isso aí? E o transporte passivo, gente, ele pode ser de dois tipos diferentes, certo? Eita, já complicou, professor, estava tão fácil. Pois é, não é complicar. Vocês vão ver que é bem tranquilo isso aí, vê só. Transporte passivo, a gente viu que não há gasto de energia para as moléculas atravessarem de um canto para outro, né? Eu mostrei para vocês aí esse desenhozinho aí de baixo, né? A gente tem, ó, do lado direito uns triângulozinhos vermelhos e as bolinhas azuis, certo? Todos eles são transportes passivos, beleza? Eles vão migrar de onde tem maior quantidade para onde tem menor quantidade, sem gastar energia da célula. Só que qual é a diferença desse desenho aí, de um para o outro aí, de onde tem os triângulos vermelhos e onde tem as bolinhas azuis? A diferença, ó, é essa bola verde aí, ó, grande. Isso é uma proteína transmembrana que a gente viu, certo? Então, ó, os dois transportes se diferenciam por isso. Um desses transportes vai ser feito através de uma dessas proteínas transmembrana, certo? O outro transporte vai ser feito diretamente através da membrana, sem passar por nenhuma proteína ou nenhuma enzima, certo? Então, ó, o transporte que a gente chama de difusão simples é aquele transporte onde as moléculas vão passar de um lado para outro da célula sem precisar de ajuda de nenhuma proteína, certo? Por isso que é simples, é difusão simples, certo? Já a difusão facilitada é o processo de difusão onde essas moléculas elas vão migrar de onde tem mais para onde tem menos, só que através com a ajuda de uma proteína transmembrana. Então essa proteína transmembrana ela vai facilitar a difusão, ou seja, vai facilitar a passagem dessas moléculas de um lugar da membrana para o outro, certo? Isso aí nós chamamos de difusão facilitada, certo? A difusão simples é quando as moléculas elas migram através da própria membrana, através da própria estrutura lipídica da membrana, certo? E a difusão facilitada é o transporte que ocorre através de uma proteína de membrana. Mas lembrando que tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, nenhuma das duas tem gasto de energia, certo? Nenhuma das duas vai ter gasto de energia, beleza? Porque todas as duas são transportes
passivos, certo? Então, transporte passivo podem ser de dois tipos, difusão simples e difusão facilitada. Difusão simples, as moléculas vão passar diretamente através da membrana. Difusão facilitada, essas moléculas vão passar através da membrana, mas com o auxílio de uma proteína ou de uma enzima, certo? Se bem que a maioria das enzimas são proteicas, né? Então é tudo proteína. Então, para variar, né? Adiantei as minhas falas de novo, mas não tem problema não. A gente fala de novo, certo? Ó, difusão simples, né? É quando ocorre, a migração das moléculas, né? Através da membrana, né? Acompanhando um gradiente de concentração, que é aquilo que eu disse, né? Que um gradiente de concentração é o seguinte: quando você tem muita molécula num local, ela vai migrar para um local que tem menos molécula, certo? Então, a difusão simples é isso, certo? Você vai ter certos tipos de substâncias que vão migrar diretamente por dentro da membrana plasmática, certo? Agora, esse transporte ele pode ser feito dos dois lados. Aqui a gente só está vendo exemplos no desenho do meio extracelular para o meio intracelular, mas pode ocorrer também o inverso, certo? A molécula ela vai migrar de dentro para fora da célula também, contanto que ela obedeça ao gradiente de concentração, né? Por exemplo, a maior quantidade da molécula estiver dentro da célula e fora da célula tem pouca molécula. Então o que acontece? Essa molécula sai da célula e vai para fora, porque lá fora tem menos. É a mesma coisa que acontece quando a gente está na praia, lá na água salgada. Por exemplo, a nossa célula tem bastante líquido, certo? Tem 70% de água, basicamente. E na praia, no mar, a água do mar, ela é super saturada com sal, certo? Ela tem mais de 30% de salinidade, certo? Então, o que acontece? Tem mais sal fora da célula, fora do nosso corpo, e mais água dentro do nosso corpo. Então, o que acontece? Onde tem mais água? Dentro da nossa célula. Então essa água vai para onde? Para fora da célula, ela vai sair. E onde tem mais sal? Na água do mar. E o sal vai para onde? Para onde tem menos sal, que é dentro da célula. Então, como a célula é 70% de água, a célula vai murchar, certo? Então a célula murchou, a gente teve um tipo de transporte passivo aí, certo? Tanto da água quanto do cloreto de sódio, que é o sal. E foi uma difusão simples, certo? Então, a difusão simples é isso. Ocorre quando as moléculas elas migram através da membrana, né, acompanhando um gradiente de concentração que você vai do onde tem mais concentrado por menos concentrado, certo? Que é o que acontece naturalmente, certo? Sem a ajuda de nenhuma proteína ou enzima, beleza? A difusão facilitada, como eu falei, é a mesma coisa da difusão simples, porém na difusão facilitada, você vai ter o auxílio de enzimas ou proteínas que estão associadas com a membrana, certo? Essas enzimas, essas proteínas, elas vão pegar aquelas moléculas e vão levar para dentro da célula, vão levar para fora da célula, certo? O importante aí das duas é que nenhuma das duas vai haver gasto de energia. Por quê? Porque todos os dois tipos de transporte aí, né, de transporte passivo, eles estão seguindo um gradiente de concentração, que é a molécula migrar de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada, certo? Isso é o que a gente chama de gradiente de concentração. Então, para fazer isso, não precisa gastar energia, beleza? O outro tipo de transporte que a gente tem é o oposto do transporte passivo, né? Que é o transporte ativo, certo? O transporte ativo ocorre quando as moléculas elas são levadas para dentro ou para fora da célula, né, contra um gradiente de concentração, certo? Por exemplo, a molécula ela vai migrar de onde tem menos para onde tem mais, que é o contrário de um gradiente de concentração, certo? Então, para fazer isso, para ir contra um gradiente de concentração, a célula vai precisar gastar energia. Então, o transporte ativo é um transporte através da membrana, onde se tem gasto de energia pela célula. A célula vai precisar gastar energia para poder fazer esse tipo de transporte.
E essa energia que é gasta, né, para esse transporte ativo, perdão, é utilizada a energia do nosso corpo, que é a energia em forma de ATP, né, que é adenosina trifosfato. Beleza? Então, ó, o transporte ativo é um transporte também transmembrana, onde vai ocorrer gasto de energia, certo? E qual é a diferença do transporte ativo para o transporte passivo? A primeira é essa, vai ter gasto de energia no ativo e no passivo não vai ter gasto de energia. No passivo, as moléculas vão migrar no sentido do gradiente de concentração, ou seja, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Já no transporte ativo, essas moléculas elas vão migrar de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. É o oposto, certo? Se a gente vê aqui o primeiro desenho à esquerda, a gente vê que esse transporte ativo ele vai acontecer justamente utilizando proteínas também transmembrana, certo? E ó, as bolinhas verdes tá vindo de fora para dentro da célula. E onde tem mais concentração da bolinha verde? Lá de dentro, certo? Então ela está vindo de onde tem menos para onde tem mais, está indo contra um gradiente de concentração, beleza? Então, ó, há dois tipos de processo, né, de transporte ativo, beleza? Esses dois processos de transporte ativo nós chamamos de endocitose e exocitose, que a gente viu na outra aula, certo? E qual é a diferença da endocitose para a exocitose? A endocitose e a exocitose são processos em que vai entrar e sair substâncias da célula, certo? Só que com a formação de vesículas, beleza? A endocitose é quando nutrientes, né, componentes vão entrar dentro da célula e essa célula, a própria membrana plasmática, vai formar vesículas que vão englobar esses nutrientes e essas vesículas vão entrar dentro da célula e vão ser levadas para o local que tem que ser levado, para ser metabolizado. Isso a gente chama de endocitose, que é justamente a entrada de nutrientes na célula com a formação de vesícula, certo? Anotem aí, isso aí que é bem importante, certo? Que se eu colocar na prova, a endocitose é a entrada de material na célula. Certo ou errado? Errado. Por quê? Não é totalmente errado, é incompleto. Por quê? Porque a endocitose é a entrada de material dentro da célula com a formação de vesículas, certo? Vesículas são essas bolsinhas aí, formadas de membrana plasmática. O outro processo de transporte ativo, o tipo de transporte ativo, é o que nós chamamos de exocitose, certo? A exocitose é o contrário da endocitose. A endocitose vai levar o material para dentro da célula, formando vesículas, e a exocitose é o contrário. Essas vesículas vão levar material para fora da célula, certo? O processo é o mesmo, só que inverso, beleza? Então, só lembrando que o transporte ativo é aquele tipo de transporte através da membrana em que ocorre o quê? O gasto de energia. Aqui tem dois exemplos de transporte ativo, né, que é a endocitose e a exocitose, beleza? Com formação de vesícula. Beleza? Então, ó, quais são as características básicas da membrana plasmática, né? A primeira característica é que ela é responsável pela recepção de sinais químicos. Nós vimos que na membrana plasmática nós vamos ter o quê? Nós vamos ter receptores químicos que vão reconhecer outras células, que vão reconhecer nutrientes, que vão reconhecer sinalizadores químicos, que são os hormônios, certo? Então, são aquelas glicoproteínas que estão relacionadas à membrana plasmática, beleza? Então, ela é responsável pela recepção desses sinais químicos, certo? Que vai dizer o que é que vai entrar, o que é que vai sair da célula, o que é que a célula tem que fazer, que são os hormônios, certo? E como eu falei, ela é responsável pela entrada e pela saída de substância. Como eu falei, a membrana celular, ela é semipermeável, certo? Então, por ser semipermeável, ela vai ter uma permeabilidade que a gente chama de seletiva, certo? Que ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair dela, beleza? E a gente viu os dois tipos de transporte que ela utiliza para fazer isso, né? Que é o transporte ativo e o transporte passivo. Um com gasto de energia e outro sem gasto de energia, certo?
A membrana plasmática também ela possui receptores específicos, certo? Esses receptores específicos têm a capacidade de reconhecer outras células e diversos tipos de moléculas ou hormônios. Como eu falei, ela, lá em cima ela não é responsável por a recepção de sinais químicos. Por exemplo, o mesmo receptor químico para um tipo de hormônio não vai ser para outro tipo de hormônio, não. Cada sinalizador químico, cada hormônio vai ter um receptor específico para aquela célula, certo? Até porque nem toda célula vai receber certo tipo de hormônio, então ela não precisa ter certos tipos de proteína de membrana que vá reconhecer aqueles hormônios, beleza? Então esses receptores eles são específicos para cada célula. Nem toda célula vai ter os mesmos tipos de receptores, até porque nem toda célula vai receber o mesmo tipo de hormônio, beleza? Então, a parede celular, a membrana celular, perdão, a membrana plasmática, ela não é lisinha como a gente imagina, não, como a gente vê nos desenhos, não, certo? Ela possui microvilosidades. Microvilosidades são invaginações, certo? Invaginações e evaginações. São dobras de pele, basicamente, certo? Essa dobra de pele aí, essa dobra da membrana plasmática, vai aumentar e muito a superfície celular, certo? Porque a superfície celular ela vai precisar ser, se ela fosse lisinha, ela não ia ter tanta superfície de contato. Como ela é enrugada, que a gente chama de microvilosidade, ela aumenta a superfície de contato dela e não vai aumentar o tamanho dela, certo? Porque ela vai estar lá dobradinha, beleza? Então, ó, a membrana plasmática ela é responsável pela manutenção das concentrações das substâncias no meio intracelular e no meio extracelular, que é aquilo que eu falei, a questão dos transportes transmembrana, certo? Que a gente vai ter um tipo de transporte transmembrana ativo e passivo, certo? E esse tipo de transporte vai controlar a quantidade de substâncias que eu vou ter fora da célula e que eu vou ter dentro da célula, certo? Por exemplo, a quantidade de sódio e de potássio, da bomba de sódio e potássio, que vai gerar o potencial de membrana, que são os sinais elétricos que a gente tem nas nossas células, principalmente nas células musculares, vai fazer a célula contrair e relaxar, por exemplo. Ela é feita através desse processo, certo? As concentrações diferentes de sódio e de potássio dentro e fora da célula vão ser reguladas justamente pela própria célula, certo? E outra coisa bem importante também é que o termo parede celular é diferente de membrana plasmática, certo? Então, ó, a membrana plasmática, tanto nas células animais, quanto nas células vegetais, quanto nas células bacterianas, vão ser praticamente iguais, mas vão ter suas peculiaridades, suas características únicas, certo? Porém, algumas dessas células, elas possuem uma camada extra de proteção, que eu falei anteriormente, que a gente chama de parede celular, certo? E essas paredes celulares, elas são compostas por carboidratos, certo? E essa parede celular também ela é diferente, tanto nas bactérias quanto nas plantas, certo? Por quê? Porque os carboidratos são diferentes, as espessuras são diferentes, certo? Nas plantas, o carboidrato que compõe a parede celular é a celulose, certo? Já nas bactérias, é o NAG e o NAN, né? É o N-acetilglucosamina e o N-acetilmurâmico, certo? Então, são diferentes nesses dois tipos de célula, beleza? Então, são características básicas da membrana plasmática, entre outras que a gente viu durante a aula expositiva que a gente teve até agora, certo? Então, a gente vai ficando por aqui com essa aula e vocês vão responder o exercício que eu vou mandar para vocês, beleza?